Olá, eu sou Luiz Spinelli e nesse vídeo eu vou comentar sobre a nova redação da NR33, que é a norma regulamentadora que trata da segurança nos trabalhos em espaços confinados. A nova versão dessa norma ela já está disponível, por isso tem sido alvo de avaliações, análises, críticas, elogios nas redes sociais. A portaria que publicou esse novo texto determina que ela vai entrar em vigor ainda este ano, com exceção de um único item que tem a ver com sinalização, que aí ela vai dar um prazo de 5 anos para adequação. Mas é um único item como caso de exceção. O texto como um todo entra em vigor em outubro deste ano. Sobre essa nova versão, eu diria que eu gostei. Eu tenho muito mais elogios do que críticas para fazer. E considerando o desafio que essa comissão tripartite teve, que foi produzir uma nova versão de uma norma dessa importância, com essa complexidade, em 2 meses. Eu entendo que foi necessário trabalhar com essa nova versão da NR33 por causa da mudança, das grandes mudanças que a gente teve na NR1, que desencadeou aí a atualização de todas as demais normas. Eu vejo com bons olhos o fato de a gente ter essa nova versão, porque isso instiga o mercado, convida as empresas e os profissionais a avaliarem ou reavaliarem as suas rotinas de trabalho em espaços confinados. É bom de vez em quando a gente dar uma chacoalhada, uma mexida no mercado, convidar todo mundo a rever o que está fazendo e como está fazendo. Apesar de eu ter gostado do texto que a comissão tripartite nos apresentou, mas assim, não tem como evitar ter algumas preocupações com relação a alguns requisitos que foram colocados nessa nova versão e até mesmo 1 ou 2 críticas a respeito do que foi feito. Tá? E essas críticas eu vou colocar aqui ao longo do vídeo. Mas enfatizando de novo, isso não quer dizer que eu desaprove ou esteja descontente com o que nos foi apresentado. Ok? A ideia de abordar este tema nesse vídeo, bom, primeiro pela relevância que ele tem nesse momento. Então, a nova versão acabou de se tornar pública e em breve, como eu já mencionei, ela vai entrar em vigor. Então é um momento aí em que esse assunto está em evidência. Além disso também, eu entendi que eu tinha contribuições para oferecer na tentativa de entender os requisitos e as alterações que vieram com esse novo texto. Eu tive alguns anos atrás, eu tive um período que eu me dediquei ao assunto. Então eu trabalhei muito com treinamento sobre NR33, espaços confinados. Eu tenho algumas obras que eu produzi e estão disponíveis para o mercado industrial com temas relacionados a espaços confinados. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link que vai para a minha página, onde vocês vão ter um manual sobre detecção de gases, vocês vão ter um manual sobre ventilação em espaços confinados e vão ter um manual sobre proteção respiratória com ênfase em equipamentos para atmosferas e PVS. Tá? Todo esse material é de acesso livre, gratuito, ok? Acessa lá a minha página, clicou lá no material, você faz o download, não tem nenhum tipo de exigência, não precisa fazer cadastro, nada. Clicou lá, faz o download, baixa para o seu computador e o material está disponível para estudo, ok? Muito bem. Eu também tenho alguns vídeos aqui neste canal que abordam isso. Então eu já disponibilizei um vídeo sobre detecção de gases, eu disponibilizei um vídeo sobre ventilação, eu fiz um vídeo só para tratar de um tema muito específico, que é uma tabela que aparece lá na norma técnica, na NBR 16577, que trata de espaços confinados. Então eu já sou envolvido com esse tema. Aí eu vou abrir um parênteses. Esta videoaula, ela faz parte de uma coleção de vídeos que envolve empresas patrocinadoras. E este vídeo aqui, ele está sendo patrocinado pela Ranger SMS, que é uma empresa que oferece produtos e serviços na área da segurança do trabalho.
Eles estão localizados na região nordeste do Brasil. A sede deles fica em Recife, Pernambuco. E eles oferecem a venda de equipamentos, trabalham com a locação de equipamentos, eles prestam serviços para o mercado industrial, e aí algo que vale ser destacado, porque tem muita relevância aqui para o contexto desse vídeo, que é o serviço de treinamento. Por isso foi, quando eu propus para o diretor da Ranger que a gente abordasse esse assunto, as alterações que vieram com a nova redação da NR33, para ele ele aceitou de pronto, falou, vamos fazer sim. Tá? Aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da página da Ranger. E aí, para quem está na região e precisa desses serviços que eu relacionei, entra lá, dá uma olhada no que eles oferecem. Tudo bem? Mesmo que você não esteja precisando de alguma coisa agora, acho que por uma questão estratégica é bom saber que eles existem e o que eles podem oferecer para suas rotinas de trabalho em espaços confinados, altura e outras coisas. Ok? Essa norma, a NR33, ela se aplica a todas as empresas do território nacional que tenham espaços confinados nas suas plantas ou que atuam em espaços confinados. Porque você pode estar se referindo a uma empresa que tem que atuar em espaços confinados, tem que ter tarefas em espaços confinados porque eles estão dentro da própria planta, ou de prestadores de serviços, né? Que aí vão para as empresas clientes e lá dentro da planta dessas empresas clientes, eles têm que atuar dentro de ambientes que são classificados como espaços confinados. Até aqui, nada de novo. Mas o que é mais significativo nesse novo texto da NR33 é sobre os critérios que devem ser usados para se classificar ou não o ambiente como espaços confinados. E para a gente entender essas diferenças, acho que vale a gente relembrar como era o texto anterior. Em síntese, o que o texto anterior, determinava como critérios era 3. Não projetar para ocupação humana contínua, entradas e saídas limitadas e ventilação precária ou inexistente. Ok? Esses 3 critérios. Muito bem. O que é que muda para a nova redação? Num primeiro momento parece muito parecido, mas tem aí algumas alterações que são bem significativas. Primeiro, a gente deve observar que continuam sendo 3 os critérios que devem ser usados para se classificar ou não o ambiente como espaço confinado. Desses 3 critérios, os 2 primeiros foram mantidos, o que mudou foi o 3º critério. Mas o que vale destacar agora é a maneira como eles foram apresentados. Então, em vez de fazer isso à forma de um texto, de um grande texto, eles são apresentados em forma de tópicos, de forma mais sucinta e em forma de tópicos, o que tornou essa apresentação muito mais didática. E são eles. Primeiro, não ser projetado para ocupação humana contínua. Segundo, possuir meios limitados de entrada e saída. E terceiro, em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Então, percebam que eles mudaram o 3º critério, deixando de dar ênfase para a ventilação e dando mais atenção para os perigos, para os riscos atmosféricos. E uma coisa que eu achei interessante é que eles complementam esses critérios, descrevendo então o que é que deve ser considerado como risco atmosférico. Então, considera essa atmosfera perigosa, 2 pontos. Primeiro, a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A presença de contaminantes com potencial de causar dano à saúde do trabalhador. Ou seja caracterizado como uma atmosfera explosiva. Então, eu acho que isso deixa essa abordagem, essa apresentação bem mais didática do que o texto anterior. Apesar da forma clara, até mesmo didática, como esses critérios foram apresentados nessa nova redação da NR33, eu acho que vale advertir que a aplicação desses critérios para a identificação de espaços confinados pode não ser simples. E em mais de uma ocasião, me referindo a mais de um ambiente, eu vi, por exemplo, determinados espaços que inicialmente não foram identificados como espaços confinados porque eles não atendiam todos os critérios.
mas passaram a ser depois que o acidente aconteceu. Inclusive, acidente por causa de problemas atmosféricos. Ou seja, eles não atendiam todos os critérios, então a empresa não teve dúvidas na decisão de não classificá-los como espaço confinado, né, de não, por isso mesmo, não obrigar a adoção das medidas exigidas pela NR33 até que o acidente aconteceu. A partir daí, então, o ambiente passou a ser identificado como espaço confinado e as medidas de controle, todos os cuidados exigidos para esse tipo de ambiente passaram a ser adotados. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, quando o foco é a segurança do trabalhador, a gente tem que considerar não só onde vai ser feito o trabalho, que no caso são espaços fechados, mas também o que vai ser feito e como vai ser feito. E para dar uma ênfase, eu acho que vale lembrar que na NBR, a 16577, a norma técnica que trata de espaços confinados, eles trazem os conceitos de espaço não perturbado e espaço perturbado. O que significa isso? O não perturbado é aquele ambiente que apresenta suas características originais sem intervenção humana. Então, seja lá quais forem as fontes de perigo e os riscos que isso impõe, isso independe, quer dizer, isso está lá, isso existe sem a presença de pessoas, sem a intervenção de pessoas. O espaço perturbado é aquele em que uma equipe de trabalho entrou para atuar lá dentro, entrou para realizar uma tarefa. E dependendo do ambiente, só o fato de ter pessoas respirando ali dentro já vai provocar alterações na atmosfera. Além disso, essa equipe de trabalho ela pode entrar com máquinas, ferramentas, com produtos químicos, executar uma determinada tarefa que pode provocar grandes alterações naquele ambiente. Dá para entender? Então, quando se for identificar espaços confinados, é necessário, numa avaliação preliminar de risco, né, se pensar nos riscos potenciais. Não é só nas características daquele ambiente, não é só o layout dele, não é só os perigos existentes naquele espaço não perturbado, mas tem que pensar o seguinte: o que vai acontecer quando alguém entrar aqui, por exemplo, para fazer uma manutenção de cabos? Que tem que usar fonte de calor, usa álcool isopropílico para fazer a limpeza dos cabos, e aí? E como talvez prova ou justificativa disso que eu falei, embora os critérios sejam muito fáceis de serem compreendidos, mas aplicá-los não é tão simples, não é tão óbvio, que a própria NR33 ela teve que acrescentar na definição de espaços confinados ambientes que apresentem o risco de afogamento ou engolfamento. Tá? Então nós estamos falando indiretamente de caixas d'água e de silos ou galpões de armazenamento de grãos. No item da NR33, da nova redação da NR33, que trata de responsabilidades, o texto realmente está estruturado um pouco diferente. Né? Eu não vou fazer uma leitura de tudo, acho que não é necessário. O que eu posso agora destacar é algumas alterações, algumas coisas que eu considero mais relevantes. A primeira, e talvez mais simples, mas não deixa de ser importante, é a vinculação das responsabilidades atribuídas à organização, né, à empresa, que tem espaços confinados ou que atua em espaços confinados, quanto à NR1. Então vamos lembrar que a NR1 trouxe as exigências quanto à gestão dos riscos ocupacionais. Quando esse texto que aborda as responsabilidades da organização quanto a espaços confinados, ela vincula todo esse trabalho de identificação, de cadastro, levantamento de riscos e tudo mais ao que determina a NR1. Dentro deste item, que é intitulado Responsabilidades, do novo texto da NR33, ele volta a exigir que alguém da empresa assuma o papel de responsável técnico. E aí a gente tem que lembrar que isso já existia no texto anterior. Existem duas diferenças importantes agora. Primeiro, a nova redação ela lista as atribuições dessa pessoa que está assumindo o papel de responsável técnico. Ela também dá maior peso legal a isso, exigindo que a indicação de uma pessoa para esta função deve ser feita por alguém que responde legalmente pela empresa. Esse é um item que tem repercutido bastante.
Né? Na maioria das vezes de forma positiva. Então as pessoas parecem que estão muito satisfeitas com o fato dessa nova redação trazer de forma clara quais são as atribuições que cabem a esse tal responsável técnico. Alguns que estão bastante satisfeitos com a inserção dessas atribuições no novo texto justificam que, exatamente pelo texto anterior não ser muito claro, né, sobre quais seriam realmente as atribuições dessa pessoa, dessa função, podia recair sobre os ombros dela muita responsabilidade. Enquanto que nesta nova redação, neste novo texto, a coisa é mais direcionada, é mais focada. Entende-se que está ali limitado a uma lista de atribuições que agora a NR33 atribui à pessoa que está nesse papel de responsável técnico. Os críticos, quer dizer, quem não ficou tão satisfeito com essa lista de atribuições foram aqueles que interpretam que aquilo que está sendo exigido do tal responsável técnico cabe muito bem ao profissional qualificado em segurança do trabalho. Quer dizer, ele quem teria condições de atender aquilo que está listado ali. E que para alguém que não tem essa qualificação pode ser muito difícil. Eu até entendo a crítica, mas vamos ponderar. Bom, primeiro, eu vejo com bons olhos, eu também acho elogiável o fato de hoje a gente ter de forma clara, o novo texto da 83 determinar de forma clara quais são as atribuições dessa função. E o meu entendimento sobre esse papel, essa função dentro da empresa, o que é? É de alguém que coordena. Porque a NR33, ela impõe um monte de procedimentos. Quer dizer, há muita coisa o que ser feita para se implantar e se manter os requisitos da NR33 dentro de uma empresa. Eu não entendo que necessariamente esse responsável técnico tenha que fazer tudo. Quer dizer, não precisa ele, né, realizar as tarefas. Não precisa ser ele a assumir a responsabilidade de dar conta de determinada providência a ser feita. Ele só precisa ser alguém que coordena. Precisa ser alguém que precisa garantir que alguém está trabalhando para atender este ou aquele requisito da NR33. Não há problema nenhum que esta pessoa que está como responsável técnico, ele dependa de consultoria interna ou externa. A nova redação da NR33, ela mantém as funções básicas das pessoas que atuam em espaços confinados. Então, continua existindo o papel do supervisor de entrada, continua existindo a função de vigia, continua tendo o trabalhador autorizado. Com relação ao vigia, nesse campo de responsabilidades, há uma mudança que também está repercutindo bastante. Não vi as pessoas criticando até agora, ainda não peguei ninguém ainda fazendo uma crítica a respeito disso, mas eu particularmente acho um tópico controverso. Eu não tenho certeza se isso vai trazer mais benefícios ou malefícios para as rotinas de trabalho em espaços confinados, que é a possibilidade de um único vigia monitorar vários espaços confinados, com várias equipes de trabalho atuando simultaneamente. Uma coisa é fato, isso não está livre e solto, não. Então, essa nova redação da NR33, embora ela traga essa prerrogativa, ou seja, ela possibilita você ter um único vigia para vários espaços confinados com trabalhos simultâneos, ao mesmo tempo que ela permite isso, ela traz várias restrições para que isso seja aplicado. Só para citar algumas, todos os espaços confinados têm que estar no campo de visão dele, os trabalhos que estão sendo feitos simultâneos têm que ser o mesmo tipo de atividade, ele tem que conseguir enxergar as pessoas, né, pela entrada, né, pela boca de visita, ele tem que conseguir enxergar os trabalhadores que estão dentro desses espaços confinados. O número de trabalhadores é limitado a 2 para cada espaço confinado que esteja sob responsabilidade do mesmo vigia. Então, assim, existe uma série de restrições para a aplicação dessa prerrogativa, né, de ter um vigia e vários espaços confinados com trabalhos simultâneos. E entre essa lista de exigências, as duas últimas até podem se tornar não obrigatórias,
se pudesse contar com os recursos da vigilância e da comunicação eletrônicas. Mas, independentemente disso, vamos pensar juntos. Por que ter esse vigia? Né? Por que usar desse recurso? Quer dizer, ter alguém que está do lado de fora do espaço confinado acompanhando o que está acontecendo do lado de dentro. Isso é um recurso de segurança, não é? Qual que é a ideia? A ideia é que alguém que não está exposto aos mesmos riscos dos trabalhadores, quer dizer, alguém que está numa condição segura, está monitorando, está vigiando de forma contínua o que está acontecendo com os trabalhadores que estão dentro do espaço confinado. E se ele perceber que alguma coisa de errado aconteceu, ele acionar os protocolos de emergência. Então, para esse recurso ser eficiente, ser efetivo, ele precisa estar monitorando, ele precisa estar vigiando de forma contínua. A melhor forma para isso é a visual, certo? Ou seja, ele está vendo os trabalhadores, ele está enxergando o que está fazendo dentro do espaço. Essa é a melhor forma para esse monitoramento, para essa vigilância. A gente sabe que em espaço confinado nem sempre isso é possível, porque a boca de visita é pequena, porque o espaço é grande e os trabalhadores estão ali fora do alcance de visão do vigia que está do lado de fora. Aí qual seria o segundo recurso a ser usado? Menos eficiente, né? Mas que ainda assim permite uma vigilância, um monitoramento contínuo. Qual é? A audição. Então ele não está vendo, mas ele está ouvindo o que está acontecendo lá dentro. Então ele está ouvindo os ruídos de trabalho, ele está ouvindo as vozes dos trabalhadores, ele está acompanhando a conversa entre os trabalhadores que estão atuando dentro do espaço confinado. Se o vigia depender, por exemplo, de um rádio, né, de um HT para comunicação, aí essa eficiência, essa efetividade, ela é muito prejudicada. Porque esses rádios eles precisam ser acionados para funcionar. Certo? Então não tem como ele acompanhar em tempo integral e de forma contínua o que está acontecendo lá dentro. A questão de usar um vigia para vários espaços confinados. Você vê que os desafios para que esse recurso do vigia seja efetivo já são grandes. Né? Imaginando que você tem um vigia para cada espaço confinado. Como é isso para vários espaços? É fato que as minhas preocupações aqui elas são especulativas, tá? Eu não tive essa experiência. Então, pode ser que eu esteja sendo demasiadamente preocupado. Eu estou facilmente levantando problemas. E que, num planejamento cuidadoso, criterioso, antecipando essas dificuldades, dando solução a cada uma delas, pode ser que funcione. Pode ser que você tenha um vigia para várias equipes de trabalho atuando em espaços confinados diferentes, talvez dê certo. Mas que isso me deixa desconfortável, deixa. Né? Eu sei que é um recurso que vai pegar, que vai ser usado, porque ele diminui os recursos necessários. Você diminui a quantidade de pessoas que precisam ser contratadas. Então isso aí vai deixar muito gestor muito feliz saber que ele pode usar dessa prerrogativa, certo? Agora, se o impacto disso vai ser positivo ou negativo para as rotinas de trabalho em espaços confinados, a gente vai ter que acompanhar para ver. No tópico desse novo texto da NR33, que é intitulado como Gestão de Riscos Ocupacionais, a norma ela vai exigir que seja feito um levantamento preliminar dos riscos, que seja elaborado um cadastro dos espaços confinados, e aí ela apresenta 7 itens das informações mínimas que devem ser contempladas nesse cadastro. Ela vai estabelecer algumas obrigações, né, na relação entre contratantes e contratados. E aí ela volta a referenciar a NR1 no que diz respeito à gestão dos riscos ocupacionais. Com relação a responsabilidades, só para citar algumas, cabe a contratante fornecer para os seus prestadores de serviços o seu inventário de riscos, que sejam pertinentes à atividade que essa prestadora de serviços vai se envolver, fornecer as informações do cadastro de espaços confinados, entre outras coisas que sejam necessárias. Ela também enfatiza a responsabilidade do contratado com relação ao atendimento à NR33, a ponto de dizer o seguinte: mesmo que a empresa que está contratando
ela não seja obrigada a atender a NR33, que mesmo que ela não tenha, então, até aquele momento, a obrigação de atender a NR33, a contratada, ou seja, o prestador de serviços, não se exime da responsabilidade de atender a norma. Houve quem comentou comigo que acha que nessa parte em que se aborda essa relação de responsabilidades entre contratantes e contratados, que a norma poderia ter sido um pouco mais exigente, um pouco mais clara, talvez um pouco mais incisiva com relação a essas responsabilidades. E eu comentei isso com um profissional do Ministério do Trabalho, né? Eu comentei que alguém tinha feito essa observação, e a resposta que ele deu é que nesse texto da NR33 podia não ter nada sobre isso. Não seria necessário ter nada na NR33 a respeito dessa relação entre contratantes e contratados, já que existe uma lei federal, a de número 13.429 de 2017, chamada de Lei da Terceirização, que traz de forma minuciosa como deve ser essa relação entre contratantes e contratados. Então, que por fato dessa lei existir, esse tópico podia nem ter sido abordado na NR33. No tópico, cujo título é Medidas de Prevenção em Espaços Confinados, no que diz respeito à PET, a Permissão de Entrada e Trabalho, ele vai trazer a possibilidade de se trabalhar com documentos por meios digitais. Isso, na verdade, faz parte da modernização das normas regulamentadoras. Então, consagrar algo que já fazia parte do mercado há anos, que eram os cursos à distância, e consagrar também os meios e as tecnologias para se trabalhar com informações por meios digitais. Então, isso quer dizer que hoje não é obrigatório mais se trabalhar com papéis. Porém, se uma empresa vai optar por usar os documentos na forma digital, o texto, esse novo texto da NR33, ele lembra que a NR1 precisa ser atendida com relação a isso. Então tem o item 1.6 que vai trazer os requisitos normativos com relação à digitalização de documentos. Se vai ser usado, então se não há mais papéis e você precisa de meios eletrônicos para poder acessar as informações, quer dizer, ou preencher um formulário, ou acessar as informações de um formulário, e ela lembra que os equipamentos têm que ser adequados ao ambiente onde eles vão ser usados. Começa pelo fato de que o projeto, as características técnicas do equipamento, eles têm que ser resistentes às condições ambientais. Então tem que ter um nível certo de proteção, por exemplo, contra poeiras, contra umidade. Também alerta que se esses equipamentos eletrônicos para acessar as informações, seja um notebook, um tablet ou um smartphone, eles vão ser usados em áreas potencialmente inflamáveis ou explosivas, eles têm que ser projetados e certificados para áreas classificadas. Sobre a validade da PET, ela traz algumas justificativas que podem levar ao encerramento dessa PET. Na verdade, alguma coisa até se assemelha com o que havia no texto anterior. Eu vou destacar duas dessas justificativas. Primeiro, a saída de todos os trabalhadores dos espaços confinados. E aí, para quem já conhecia, já trabalhava com espaços confinados, atendendo ao texto anterior, lembra que uma das principais justificativas para, durante um turno de trabalho, você ter que fechar uma PET e reabri-la, porque houve um intervalo durante os trabalhos, era o fato de que, bom, se todo mundo saiu e não tem ninguém mais monitorando aquele ambiente, ao voltar, você não sabe mais quais são as condições. Quando todos saíram, as condições estavam controladas, mas e ao retornar? Então, obrigava-se você fazer novas análises, né, sobre as condições ambientais, preencher uma nova PET e aí dar a permissão para que eles pudessem retornar para dentro do espaço confinado e continuar com as tarefas. Isso continua existindo. Então tá aí, um dos motivos que pode levar ao encerramento da PET é a saída de todos os trabalhadores. A outra justificativa que eu vou destacar é com relação ao vigia. Então, olha a importância que a NR33 dá a esse papel do vigia, né, que vai acompanhar os trabalhos no espaço confinado. Se ele precisar ser substituído, mas a pessoa que vai substituí-lo não estiver constando na PET, essa PET tem que ser encerrada e uma nova precisa ser aberta. Então, se é previsto
que vai haver uma troca de vigias, isso precisa já estar registrado no formulário da PET. Dentro de situações rotineiras, comuns, a PET tem validade, que é de uma jornada de trabalho. Porém, a grande novidade que essa nova redação nos traz é a possibilidade de se prorrogar uma PET. Só que para que uma empresa possa usufruir dessa possibilidade de prorrogar uma permissão de entrada de trabalho, ela precisa atender uma série de exigências. Então, este novo texto, ele relaciona ali 7 itens, 7 diferentes exigências para que, então, uma empresa possa prorrogar a validade de uma PET. Uma delas, inclusive, é que a PET ela seja adaptada para essa realidade. Então, se uma empresa prevê que, mesmo que eventualmente ela precise fazer isso, precise prorrogar a validade de uma PET, este formulário tem que estar adaptado a isso, porque ele tem que ter campos ali, tem que ter meios de registrar todas as informações que são necessárias nessa prorrogação. Então, tem que constar ali, tem que ter espaço ali para constar todas as equipes de trabalho que vão atuar naquele espaço confinado, né, a substituição de vigias, isso só para citar como exemplo, e vai exigir, né, e eu vou destacar 2 dessas exigências com a sua prorrogação, que esse espaço, que a atmosfera desse espaço seja monitorada continuamente, tá, mesmo durante os intervalos, que uma nova avaliação seja feita a cada reingresso dos trabalhadores para dentro desse ambiente, ou substituição da equipe. Tá? A outra exigência, e uma acho que realmente vale ser destacada, é que para uma PET, então, se manter válida, né, sendo prorrogada, mas se manter válida, é exigido que haja uma presença contínua de um vigia junto à entrada ou próximo da entrada. Entendeu isso? Quer dizer, trabalhadores podem sair, equipes podem ser substituídas, mas é exigido que de forma contínua, em tempo integral, você tenha um vigia ali próximo ou junto à entrada. Mas essa prorrogação ela também tem limite. Então, a validade máxima de uma PET, mesmo prorrogada, é de 24 horas. Nesse tópico, que recebe o título de sinalização, eu tenho 3 destaques aqui para apresentar. O primeiro deles é que neste tópico que tem um item que entra como exceção para o prazo de vigência dessa norma. Então, ela entra em vigor agora no mês de outubro deste ano, de 2022. Mas, nesse tópico tem um item que o prazo para adequação das empresas é de 5 anos, que é a sinalização que vai ser usada em locais, por exemplo, como vias públicas, em que essa sinalização está sujeita a desgaste, né? a contaminação, a abrasão. Então, imagine, por exemplo, uma tampa de uma boca de visita que está numa via pública, está no meio da rua, por exemplo, com veículos passando em cima ou outro tipo de ocorrência que possa estragar essa sinalização. Aquele tipo de placa que a gente usa normalmente para espaços confinados não aguentaria uma situação como essa. Então, para esses casos, a norma exige que o símbolo que identifica o espaço confinado que ele seja indelével. O que significa? Que ele não apague. Por exemplo, ele está estampado nessa tampa de metal em relevo. E neste caso, usando esse tipo de solução, está dispensado o uso de cores. A adequação das empresas para esse tipo de situação, para a sinalização nessas condições, vai ter um prazo de 5 anos aí para adequação. A outra exigência que merece ser destacada é que, em caso a sinalização, ou seja, aquela placa que identifica o ambiente como espaço confinado, muitas vezes está na porta, né? Está na porta que dá acesso ao ambiente. Se depois de aberto essa sinalização, né, essa placa, ela ficar escondida, sim, você imagina que você abriu a porta e ao abrir a porta, agora você escondeu o símbolo de espaços confinados. Nestes casos, essa nova redação da NR33 exige que você providencie, então, uma outra sinalização provisória para continuar indicando que aquela entrada que está aberta é de um espaço confinado. Esse novo texto também exige que seja providenciada uma sinalização provisória para indicar se aquele espaço confinado, se ele tem a entrada liberada ou não. No tópico que recebe o título de energias perigosas,
existe ali uma série de exigências a respeito do controle dessas energias, certo? São 13 itens, na verdade, são 13 exigências a respeito do controle daquilo que se considera como energias perigosas. E também, de forma complementar, tem ali o item que fala sobre meios de bloqueio. Então, são 4 itens que vão indicar as exigências quanto aos procedimentos de bloqueio de energias perigosas para evitar que haja uma liberação acidental dessas energias enquanto estiver gente trabalhando dentro do espaço confinado. E aí, quando eu estava me preparando, pesquisando e me preparando para a produção desse vídeo, eu esbarrei com alguém no YouTube que estava elogiando esse tópico, né, e dizendo que ele estava muito adequado à NR10. Aí me fez pensar o seguinte, olha, cuidado com essas armadilhas. Tá? Quando a gente fala de energia, não é só energia elétrica que existe. São várias as formas diferentes de energia que a gente pode considerar na abordagem desse tópico. Quer dizer, além da energia elétrica, você tem calor, você tem pressão e tem outras formas de energia. Tudo bem? Então, entendam que este item não está se restringindo só aos riscos com eletricidade, e sim a todas as formas de energia que possam colocar em risco os trabalhadores que atuam em espaços confinados. Na parte desse novo texto da NR33, que aborda avaliações atmosféricas, tem também algumas coisas importantes para serem destacadas. Uma delas diz respeito a uma orientação que devia existir em qualquer texto didático, que é sobre a concentração, o volume de oxigênio que você deve encontrar numa atmosfera respirável. Eu mesmo, em publicações minhas, eu tendia a repetir aquilo que eu li em vários outros textos, artigos e tudo mais, que uma atmosfera saudável deve ter entre 19,5% e 23% de volume de oxigênio, ok? Então, essa é a faixa segura, e aí, sem mais explicações. Quando eu estava produzindo o manual sobre proteção respiratória, com foco nos equipamentos para atmosferas IPVS, aí alguém me advertiu que eu tinha que melhorar essa explicação. Eu tinha que melhorar a orientação a respeito do que é um ar saudável. É o seguinte, no planeta Terra, a atmosfera que cerca o planeta Terra, ela apresenta um volume de 20,9% de oxigênio. Não sei se quem está me assistindo, todo mundo sabe, mas o ar, aquilo que a gente chama de ar respirável, é um composto de vários gases. E são vários gases, tá? Sendo que os dois de maior volume é o nitrogênio, são quase 2/3 do ar é nitrogênio, com o qual a gente não reage, né? A gente não absorve o nitrogênio, e o gás, depois com maior volume, é o tal de oxigênio, que é essencial para a nossa vida. E o volume de oxigênio que se encontra no ar normal, saudável, é 20,9%, ou seja, quase 21%, 20,9%. É isto que compõe o ar do nosso planeta. Isto não é exceção para um espaço confinado. Então, avaliar uma atmosfera de espaço confinado, se ela realmente estiver saudável, se for uma atmosfera respirável, ela tem que ter 20,9% de oxigênio. Se ela não tiver, se tiver alguma alteração, mesmo que pequena, para mais ou para menos, nesse volume de oxigênio, quer dizer, em vez de ter 20,9 tem 20, ou em vez de ter 20,9 tem 22%, quer dizer, a alteração pode ser pequena, mas se há uma alteração é porque tem uma causa. Alguma coisa está interferindo no volume de oxigênio dentro desse espaço. Então, mesmo dentro dessa faixa considerada segura, entre 19,5% e 23%, se há alguma alteração, o acesso ao espaço confinado só deve ser permitido se foi descoberto a causa dessa alteração. E além de se saber o motivo do oxigênio não estar com esse volume de 20,9%, quer dizer, além de se conhecer a causa dessa alteração, tem que se certificar de que essa causa está sob controle. Só nestas condições é que pode-se autorizar a entrada dos espaços confinados, mesmo que a medição mostre que o volume de oxigênio está dentro dessa faixa considerada segura, entre 19,5% e 23%. No mesmo parágrafo, no mesmo item, né, onde essa nova redação da NR33 exige lá a aplicação do ajuste de alto zero diariamente, também tem
a exigência de se fazer o tal teste de resposta. E para explicar o que é um teste de resposta, acho que primeiro eu preciso trazer alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender todo o conteúdo que vem na sequência. Primeiro, o que é calibração? Acho que a maioria das pessoas, e eu também, era assim que eu entendia, né, antes de começar a estudar um pouco mais sobre o tema, que calibração era um ajuste fino de alguma coisa. Algum ajuste feito para que determinado equipamento respondesse ou trabalhasse com muita precisão. Então, tá lá. Então, eu ajustei ele para trabalhar com muita precisão. Isto, para mim, era o que chamava de calibração. Mas não é isso. Calibração é uma avaliação. Então, se eu quero avaliar se determinado equipamento, por exemplo, um detector de gases, ou uma balança, se eles estão fazendo uma leitura precisa de alguma coisa, ou seja, se um detector de gases está fazendo uma medição precisa da quantidade de gases que tem no ambiente, se uma balança está medindo com precisão o peso de alguma coisa, eu vou fazer a tal calibração. Para essa calibração ser possível, eu preciso ter um padrão. Então, por exemplo, uma balança. Então, para poder avaliar com que precisão essa balança está respondendo, o que eu preciso? Eu preciso de uma quantidade de massa, de peso, que seja confiável, seja muito precisa. Então eu tenho exatamente aquela quantidade de massa, eu tenho exatamente aquele peso e eu posso confiar no peso daquilo. Né? Tendo esse padrão como referência, eu vou colocar sobre a balança e vou ver qual é a leitura que a balança faz desse peso. Como este padrão, né, esse objeto que eu usei, essa massa, ela é precisa e é confiável, eu sei que se a balança der uma resposta diferente, ou seja, se ela apresentar algum desvio, o problema é a balança. Certo? E aí eu vou perceber então que nesta avaliação que essa balança precisa ser ajustada. A mesma coisa vale para os detectores de gás. Então, se eu tenho um detector de gás com um ou mais sensores, e eu quero saber se ele está me respondendo com precisão, se a leitura que ele tem realmente é confiável, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma quantidade de gás padronizada, ou seja, eu preciso ter um cilindro que tem uma quantidade precisa de gás. Eu vou submeter essa quantidade de gás ao sensor ou aos sensores, e aí eu vou avaliar qual vai ser a resposta do detector. Se esta calibração mostrar que o aparelho não está respondendo com a precisão que devia, ele está fazendo leituras, está dando resultados errados, aí o segundo passo, né, uma vez que a calibração mostrou o desvio, o segundo passo o que é? O ajuste. Então eu vou ajustar esse equipamento, a balança, o detector de gases, para que ele volte a responder com precisão. E eu consigo fazer isso porque tem um padrão com o qual eu vou me basear para poder ajustá-lo. Ajustei, o que eu faço? Nova calibração para avaliar se o ajuste deu certo. Então, de novo, dos processos, dos procedimentos começa a calibração, que é uma avaliação só. Tá? Mostrou que o equipamento está desajustado. Qual é o segundo passo? O ajuste. Tá? Se este ajuste não for possível, ou seja, depois de algumas tentativas, você não conseguiu fazer com que o equipamento responda com precisão, então o terceiro passo, o passo seguinte, o que é? Manutenção. Porque se você não conseguir ajustá-lo, muito provavelmente é uma falha, um defeito do equipamento. E aí vai exigir que ele passe por manutenção. Bom, voltando ao tal teste de resposta. O que é um teste de resposta? O teste de resposta é uma calibração. É uma calibração. Então, para isso, você tem que ter um kit, certo? Então, para fazer esse teste de resposta, você tem que, né, junto com o detector, você tem que ter um cilindro fornecido pelo mesmo fornecedor desse equipamento. Então, você tem que ter um cilindro com uma concentração de um gás conhecida, confiável, certo? Você vai ter uma válvula para esse cilindro, uma mangueira e normalmente uma tampa que vai cobrir o sensor ou os sensores, que é para garantir que este gás vai direto para o sensor sem interferência da atmosfera. Com esse kit, o que você faz então? Você vai fazer essa calibração, vai avaliar qual é a resposta que do equipamento está oferecendo, né, com base naquela concentração padrão de gás. Esses kits, além de permitirem, né, essa avaliação, esse teste,
com esse mesmo kit também é possível você fazer o ajuste do equipamento. Então você percebeu que ele teve um desvio no valor que ele mediu, tem ali uma falha nessa medição. Então com esse mesmo kit e pela parte lógica, né, pelo programa do detector de gases, você consegue fazer esse ajuste, já que você tem um padrão, né, com o qual se basear para fazer esse ajuste. Então esse teste de resposta é essa avaliação, essa calibração que você faz lá no ambiente de trabalho. Quando eu falo ambiente de trabalho, não é no espaço confinado. Então, para isso funcionar, para isso dar certo, você precisa estar numa atmosfera confiável. Então, por exemplo, você pode estar dentro da sua planta industrial, ok? Mas você não vai fazer isso no espaço confinado. Você vai lá na sala, no seu gabinete onde você trabalha, onde você sabe que ali a qualidade do ar é confiável, e ali naquele ambiente você faz esse teste de resposta, se necessário, esse ajuste. E aí a própria norma pede, então, que você faça isso diariamente. O texto, a NBR 577, se não me engano, está assim: você tem que fazer pelo menos uma vez ao dia ou todas as vezes antes de usar o equipamento num espaço confinado. Esse novo texto da NR33, ele traz mais uma exigência, que aí ela é controversa. Tem gente que é muito crítico com relação a isso. É algo que surgiu com a norma técnica 16577, e foi condenada por muitas pessoas quando isso surgiu lá na norma, mas a norma é uma norma de referência até então. E esta exigência agora foi envolvida na nova redação da NR33, que é o quê? É a obrigatoriedade de, com alguma periodicidade, você enviar o detector de gases para um laboratório que seja acreditado pelo Inmetro, que pertença à rede brasileira de calibração, para a calibração e, se necessário, o ajuste do equipamento. O que se ganha em ter este laboratório acreditado pelo Inmetro, pertencente à rede brasileira de calibração? É que neste laboratório existe todo um rigor de qualidade. Então, tudo ali é padronizado por uma norma. Então, as condições ambientais, o ambiente é climatizado, então tem que ter uma temperatura certa. Você tem uma padronização dos procedimentos, dos equipamentos, da capacitação das pessoas que trabalham nesse laboratório. Certo? Isso para garantir o quê? Qualidade do que vai ser feito. A própria NBR 577, ela, acho que para justificar essa exigência, ela tenta esclarecer que o teste de resposta ele não tem o objetivo de ser preciso, apenas um teste de funcionalidade, certo? Que a precisão numa calibração e no ajuste vai ser feito num laboratório pertencente à rede brasileira de calibração. Então, onde é que está a crítica para esse tipo de coisa? O problema é que este laboratório, né, com todo esse rigor de qualidade, ele só responde pela precisão do aparelho no momento em que o aparelho saiu de lá. Ele vai sair de lá muito bem ajustado. E ele foi calibrado para garantir que realmente ele está respondendo com precisão. Tá? Mas esse mesmo laboratório, ele não pode garantir que quando você for ligar este detector de gases lá na sua planta, que ele vai responder com a mesma precisão. Ele não tem como fazer. Sabe por que não tem? Porque condições ambientais interferem no funcionamento dos sensores, na resposta dos sensores. Pressão atmosférica, umidade relativa do ar e temperatura do ar, tudo isso vai influenciar no funcionamento dos sensores. Então, eu posso ter recebido ontem esse detector lá do laboratório, acreditado pelo Inmetro, né, saiu de lá perfeitamente ajustado, respondendo com muita precisão, e eu posso hoje ligá-lo e fazer um teste de resposta e mostrar que ele não está respondendo com essa precisão. Para abrandar um pouco isso que algumas pessoas consideram como um problema, né, essa exigência ser um problema, é que a NR33 ela não vai exigir com que periodicidade o usuário, né, a empresa que é proprietária do equipamento, ela tem que mandar, ela tem que fazer essa calibração num laboratório da rede brasileira de calibração. Não diz. É a própria empresa proprietária do equipamento que vai determinar com que frequência, com que periodicidade ela vai enviar isso para um laboratório como esse. Uma outra observação importante que vale ser destacada, que isso já estava também na NBR 577 e consta no novo texto da NR33, que agora não se pode mais colocar lá no certificado de calibração do equipamento, ou na etiqueta, né, que comprova que ele passou por calibração num laboratório acreditado pelo Inmetro, colocar ali uma validade para essa calibração, porque isso existia no passado.
Tá? Então você mandava o aparelho ser calibrado lá numa assistência técnica, num laboratório, fornecedor, o fabricante do equipamento, e voltava com um selo, uma etiqueta dizendo, olha, ele foi calibrado em tal data e essa calibração tem, por exemplo, 6 meses de validade. Porque isso dava uma falsa sensação de segurança, né? Falar, que bom, então por 6 meses eu não tenho que me preocupar. Nunca foi assim. Nunca foi assim. O equipamento pode ter acabado de voltar lá do laboratório, etc e tal, e já não, por causa de questões ambientais ou questões ligadas ao transporte, sei lá, por N interferências, no dia seguinte, quando você vai usar, ele já não está respondendo com precisão. Okay? Então não se pode mais se determinar uma data de validade para essa calibração. E agora, abordando o último tópico desse vídeo, que tem a ver com um dos anexos da NR33, que trata da capacitação dos envolvidos em trabalho em espaços confinados. Então, traz uma tabela com requisitos sobre a capacitação de supervisores de entrada, de vigias, trabalhadores autorizados e até mesmo dos membros da equipe de resgate. E aí traz a carga horária exigida para o treinamento inicial e para os cursos de reciclagem, que deve acontecer a cada 2 anos. A exceção, quer dizer, o que tem de diferente aí é a formação dos resgatistas. Tá? O resto permanece como estava no texto anterior. As exigências são as mesmas, né? A forma de apresentar é diferente, mas as exigências são as mesmas. Muito bem. Acho que o grande destaque, a grande diferença, e eu ainda não sei se eu estou contente ou infeliz com essa decisão da comissão tripartite, exigido da carga horária de todos os treinamentos, que 50% seja de práticas. Bom, dependendo do treinamento, da carga horária, é fácil, é bem razoável que você exija, então, que de um curso de 16 horas, que você exija que 8 horas sejam de atividades práticas. Né? Mas quando você fala, por exemplo, do curso de supervisor de entrada, pensar que de um curso de 40 horas, no mínimo 20 precisam ser aulas práticas, aí, não sei. Né? O mercado, obviamente, dá um jeito. Né? Então, as empresas, essa é a minha preocupação, né? Você ser forçado a criar atividades práticas para poder atender um requisito normativo. Né? Em vez de deixar que isso seja mais natural. Que o curso seja adequado à realidade de cada empresa. Dependendo da realidade, você pode ter mais ou menos práticas. Dependendo das necessidades e das oportunidades que você tem, da estrutura, dos ambientes onde você pode fazer essas práticas. Então, nessa tabela, onde você tem ali todas as funções desempenhadas no trabalho espaço confinado, foi acrescentado também o do resgatista. E lá ela impõe uma tabela e ela impõe uma carga horária entre 24 e 36 horas para a formação dos membros da equipe de resgate. Só que, qual é o problema disso? Não determina qual é o nível de qualificação que esses resgatistas devem ter. Não determina, por exemplo, qual é o nível de envolvimento. Poxa, nós estamos falando de operações mais simples, de menor risco, de menor complexidade, ou nós estamos falando de ocorrências que podem impor grande complexidade ao resgate e que podem envolver um risco muito alto para os resgatistas e para a vítima. Essa escala é muito grande, né? E ela tem extremos. De algo que pode exigir pouco de quem vai se envolver, de algo que só vai funcionar nas mãos de quem tem dedicação ao resgate. Então, isso não está claro. Né? Também não especifica qual é o conteúdo. Então, não determina qual é o nível de qualificação, qual é o nível de envolvimento dessa pessoa que vai atuar como resgate, ou seja, um resgate menos complexo ou mais complexo, com mais ou menos recursos, com mais ou menos risco. E não determina isso, também não determina então, o que deve ser ensinado dentro dessas 24 a 36 horas. E determina uma reciclagem a cada 2 anos. Olha, se for só para gerar papel, isso funciona. Okay? Então as empresas vão lá bancar um curso a cada 2 anos de 24 horas, vão ter os certificados, se chegar uma auditoria fiscal, eles vão lá e apresentam. Está aqui, ó, a gente está cumprindo a NR33. Em termos de efetividade, você não consegue uma equipe capacitada se você se limitar a isso. É fato que uma norma regulamentadora ela traz só os requisitos mínimos, tá certo? Ela vai às exigências mínimas
para uma determinada situação. Cabe às empresas acrescentarem, adequarem essas exigências e acrescentarem tudo que seja, todas as providências, tudo que seja necessário para atender às suas necessidades. Então, de fato, se precisa ter uma equipe de resgate que seja capacitada, competente para agir em resgate, principalmente se forem situações mais complexas e perigosas, você precisa de ter pessoas que se dediquem a isso. Nenhuma equipe vai se tornar capacitada porque faz um simulado por ano. Deve acontecer simulados anuais, considerando os cenários identificados. Aí até tem uma dúvida, né? O que quer dizer esses cenários? Nós estamos falando do layout, do tipo de espaço confinado, a gente está falando de tanques, de vasos, de caixas d'água, de galerias subterrâneas, interiores de máquina, ou nós estamos falando de tipos de ocorrência? Pois é, quando a gente fala de cenário de acidentes, nós estamos falando de afogamento, engolfamento, incêndio, queda de altura. Quer dizer, isso precisaria ser melhor esclarecido. O que se quer dizer com cenários? Mas vamos lá. O simulado, na verdade, ele não vai funcionar para capacitar membros da equipe de resgate. Isso, na verdade, ele funciona como um grande ensaio para integrar a planta industrial que pode, eventualmente, se envolver num acidente grave. Ou seja, é fazer com que as várias áreas, os vários departamentos de uma indústria saibam trabalhar juntos. Porque numa ocorrência mais complexa, vai ter muitas áreas envolvidas. Então, o simulado ele serve para você preparar essa integração. Então, esse é o momento de envolver todo mundo numa ocorrência. Enquanto que a equipe de resgate, no seu dia a dia, está exaustivamente treinando o uso de sistemas, de técnicas, de equipamentos, o tempo de resposta, a questão de mobilização, de transporte, se tornando cada vez mais ágil para dar uma resposta rápida. Ela orienta que seja considerada as normas técnicas vigentes, sejam normas nacionais ou internacionais, que vão complementar os requisitos que não estão contemplados na própria norma. Temos algumas normas ou portarias que têm relação com essa situação de emergências. Então você tem, por exemplo, uma norma técnica que trata da qualificação de bombeiros civis. Você tem hoje, é bem recente, uma norma técnica que trata da qualificação dos instrutores que formam bombeiros civis. Você tem uma portaria do Ministério da Saúde de 2002 que trata dos serviços de atendimento pré-hospitalar. O que é o atendimento pré-hospitalar? É o primeiro socorro fora do ambiente do hospital. E nós também temos uma norma específica de resgate. É a 16710, a NBR 16710, de 2018, que trata do resgate em altura e espaços confinados. Como a NER 3 diz que nós temos que buscar as normas técnicas vigentes, e não existe outra, inevitavelmente nós vamos ter que considerar essa 16710, tá certo? E essa norma, ela é constituída de duas partes. Então, a primeira, ela trata da qualificação, né, dos membros, dos resgatistas, e aí tem 4 níveis de qualificação, e a segunda parte, ela vai tratar dos requisitos do centro de treinamento. Então, ela vai determinar o que uma escola de resgate deve atender e também quanto à qualificação dos instrutores para os cursos de resgate. Bom, se você gostou do vídeo, se você gostou das informações que foram compartilhadas aqui, eu devo lembrar que ele só foi possível, ele foi viável, porque teve o investimento da Ranger SMS. Tá? E aí o que eu sugiro, todo final de vídeo eu faço isso, e isso é importante, tá? Eu faço com sinceridade. Gostou do vídeo? Você gostaria de contribuir para que outros vídeos como esse sejam produzidos? Prestigie os patrocinadores. Né? Vai conhecer os produtos e serviços da Ranger SMS. Tudo bem? Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a página deles. Tá? Bom, e aí eu encerro o vídeo, agradeço a audiência e eu espero que a gente se veja aí no próximo tema. Até mais!